Olá. Fazer diferente. Nós todos nascemos de um pai e de uma mãe. Perfeitos, imperfeitos, bons, não tão bons, que nos abandonaram, enfim, mas são nossos pais. E é deles que nós recebemos a experiência, boa ou ruim também, de todos os nossos antepassados. Então, nós somos esses pais, nossos avós, bisavós, tataravós e assim por diante. E se você quiser chegar bem longínquo, nós somos aquilo que a primeira molécula, o primeiro átomo foi no nosso universo. E dentro de mim eu trago toda essa história. Quando eu nasci, ou você, a gente era uma folha de papel em branco. Todas as impressões da vida vão se colocando ali. Quando eu nasci, eu não tinha escolha, porque como eu ainda não tinha experienciado essa vida, tudo que vem ou veio a mim naquela época, principalmente de 0 a 7, entrou como verdade e como uma experiência de aprendizado. Porque hoje, quando a gente se torna adulto, a gente já tem escolhas, porque a gente já viveu, a gente sabe o que é certo ou errado, conforme as nossas crenças e condicionamentos, mas a gente tem escolha. Quando a gente é criança, a gente não tem escolha, a gente simplesmente é como se fosse um mata-borrão absorvendo todas as experiências e o que nos dizem para nós que é certo, errado, bonito, feio, deve, não deve, enfim. E essas coisas vão formando a nossa personalidade. Na época em que a gente vai para a escola e entramos na escola formal para aprender a ler, ali por volta dos 6, 7 anos para aprender a ler, nós vamos então formando opiniões, porque nós saímos de casa e nós vamos então entrando nos relacionamentos, que são os nossos primeiros amigos. Antes de 6 ou 7 anos, a gente não forma vínculos de relacionamento com os amigos, porque nós estamos ainda criando a nossa base de sobrevivência. Quando entramos na escola de 6 a 7, formamos esses vínculos e começamos a perceber que existem famílias, os nossos amigos, que vivem diferente da nossa família, do nosso jeito de ser. É a fase dos relacionamentos, que vai até a nossa adolescência. Eu começo a aprender a me relacionar com o outro. E essa fase é muito importante para aprender mais tarde a fazer o diferente e não ser uma cópia da nossa família. Porque fazer o diferente é olhar o diferente. E cada família tem uma maneira de proceder na vida. Dentro dessa família se criam os rituais, as normas, os condicionamentos, as leis, as religiões, como se comportar. E quando eu entro nos meus relacionamentos com os meus amigos, eu começo a perceber essas diferenças. Então, eu vou aprendendo a comparar e aprender que nem sempre o meu jeito é o melhor jeito de viver, o jeito da minha família. Existem outras maneiras de viver. E isso é muito importante nessa fase. As crianças e os adolescentes terem esse convívio com pessoas diferentes. Esse convívio vai nos dar a possibilidade de fazer diferente e olhar de maneira diferente e saber que cada um está fazendo aquilo que acha melhor e que muitas vezes eu não vou achar o melhor. E essa fase se segue da fase da nossa adolescência, que é quando nós começamos a desenvolver o nosso poder de escolha, ou deveríamos estar desenvolvendo, que é o momento em que eu começo a dizer isso eu quero e isso eu não quero. Que é quando a gente às vezes se revolta com a sociedade, se revolta com os pais, quer fazer diferente. E é muito importante fazer diferente. Ali não importa se é certo ou errado,
é porque eu estou escolhendo um tipo de vida. Não é nem um tipo de vida, mas eu estou escolhendo uma forma de me manifestar para que eu seja eu. E nesse momento o adulto precisa olhar com muito cuidado para isso, porque é o poder de ser eu que está querendo vir à tona, e ele vem à tona, né, na entrada da nossa adolescência, principalmente ali com 13, 14, 15 anos, e provavelmente vai ficar até 20, 21. E é uma época de muita instabilidade emocional para nós. E agora, o adulto que está por trás disso, o pai, quem olha por esse adolescente, quem cuida desse adolescente, precisa deixar eles ter as suas escolhas, mesmo que eu ainda esteja olhando, vigiando, entre aspas, mas eu preciso deixar ele experimentar. Porque isso vai me tornar um adulto saudável. E aí, nesse momento, a revolta dele, ou o descaso dele com o mais velho, ou não aceitar, é normal. Porque ele já começa a ter aquele ímpeto de não seguir a família, porque ele quer se libertar. Isso é que vai deixar a pessoa um adulto único. É muito importante essa fase. E o bonzinho, aquele que copia, que faz tudo o que o mais velho, os pais, ou enfim, quem está trazendo provento para essa criança, provavelmente ele tem muito mais chance de ser uma cópia da sua família. E isso não é bom. E por que não é bom? Porque cada ser é único e veio desenvolver alguma coisa e as suas escolhas. E nesse momento eu não posso, como adulto que estou responsável por esse adolescente, deixar que as minhas projeções afetem a vida dele. As coisas que eu quero para ele, as coisas que eu almejo ou que os pais almejem, porque ele precisa fazer as escolhas certas ou erradas, é com a experiência que cada um de nós aprende. Fazer o diferente. E eu vou contar uma história do filho pródigo, antiguíssima, está na Bíblia, e que mostra bem o quanto que nós precisamos experimentar. Um pai muito rico, tinha 2 filhos, esses 2 filhos logicamente também eram ricos. Um dos filhos quis ir embora e pediu a metade da sua herança, a metade que lhe cabia, enquanto o outro, muito bonzinho, ficou para servir o pai. Esse que foi embora com metade de toda a herança, ele pegou e fez todas as experimentações de prazeres do mundo, mulheres, bebidas, comidas, viagem, e um dia, claro, o dinheiro acabou. E ele teve que dormir com os porcos, comer lavagem dos porcos, enfim, foi maltratado. Tinha vergonha de voltar, mas um dia decidiu que ia voltar para a casa do pai. E quando o pai vê ele voltando, o pai fica muito feliz e diz assim: eu vou fazer uma grande festa porque esse filho voltou. E aquele bonzinho que ficou seguindo os passos do pai, que fez tudo direitinho, perguntou: mas pai, eu fiquei sempre do seu lado e você nunca fez uma festa para mim. E ele diz: esse que está voltando experimentou o mundo. E depois de tudo que ele experimentou, ele volta para o lar e entende a experiência. É por isso que a gente fala que o pecador provavelmente vai ser logo mais o santo, porque o pecador experimenta, e normalmente aquele que é bonzinho e segue tudo direitinho, ele não experimenta, ele simplesmente segue o modelo que lhes impuseram. Fazer diferente exige experimentação, exige erros e acertos, e a gente pode e deve estar sozinho. Então, chegando mais no final dessa explicação, eu quero te dizer o seguinte: a experiência é sua. Não acredite na experiência de ninguém. Não acredite no que os outros viveram.
Viva a sua experiência e seja diferente da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua tia, da sua avó. Faça a experiência, porque viver é experimentar. Por mais desafiador que seja, você só vai viver se viver plenamente na sua experiência, seja ela certa ou errada. Se os outros te condenam ou te aprovam, isso não lhe pertence. O que lhe pertence é a sua experiência. E então, sim, quando você chegar no final da sua vida e olhar para todo este caminho, você vai ver que loucuras que eu fiz. É isso que vale. Fiquem bem sempre.